para não ficar só nas minhas palavras, né, como eu disse, em Tiago 5, do verso 17 a 19, é que Tiago cita o exemplo de Elias, né? Verso 17 ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, a biografia dos grandes homens de Deus na história bíblica, nas narrativas bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, elas são valiosíssimas para nós. Elas são valiosíssimas para nós. Não podemos desprezá-las. Não podemos desprezá-las. Seguindo, então, agora o estudo biográfico ele requer algumas precauções. Quem conhece minimamente as escrituras já percebeu a repetição de alguns nomes. Então nós precisamos ter cuidado para não confundir pessoas com o mesmo nome. Muito importante isso, a gente precisa ter muito cuidado, lançar a mão da chave bíblica. A chave bíblica é muito importante nessa hora, para que a gente não esteja pesquisando o nome. Logicamente que os grandes personagens bíblicos a gente não vai ter tanta confusão, mas ainda assim, quando a gente pegar textos menores fazendo referência a eles, podem ter outro nome. Por exemplo, o nome dos reis. A gente precisa ter cuidado com o nome dos reis, que é comum. No Novo Testamento a gente vê alguns nomes sendo repetidos. Então, a precaução número 1, a letra A, não confundir pessoas com o mesmo nome. Não confundir pessoas que aparecem em narrativas semelhantes. Às vezes a narrativa traz mais de um personagem, por exemplo, Ruth. Você pode, de repente, no momento estar falando de Ruth e troca as bolas e fala de Noemi. Porque até certo ponto a história das duas se confundem. Você ter cuidado quando estiver falando de Jacó e de Isaac, eventos comuns aos dois, ou de Abraão e Isaac, ambos cavaram poços, ambos mentiram para reis do Egito. Então a gente tem que ter cuidado com narrativas semelhantes. Então a gente está pesquisando um personagem e daqui a pouco, quando vê, está contando a história de outro que é muito parecida, mas não é a mesma história. Então não confundir nome, não confundir narrativas semelhantes. Segundo, certas pessoas nas escrituras parecem ligadas de modo indissolúvel com o resultado de algum incidente. E parece quase impossível considerar uma delas de maneira isolada. Um exemplo que a gente pode dar, como está aqui destacado, esse material desse vídeo, meus irmãos, ele é basicamente da nossa apostila. Boaz e Ruth, histórias que se confundem. Talvez seja mais fácil escrever sobre os dois do que escrever sobre um só, mas dá para fazê-lo. Sansão e Dalila, Marta e Maria, são sempre personagens que, quando vem à memória, vêm em dupla. Sansão e Dalila, Balaão e Baraque, e Balaque, Débora e Baraque, Boaz e Ruth, Marta e Maria, Pedro e João, Paulo e Silas. A gente, em vários momentos, quando a gente pensa nesses personagens, a gente lembra sempre de um companheiro com eles. Paulo e Sila, Paulo e Barnabé. Agora, um parêntese aqui acerca de bibliografia. A importância do estudo bibliográfico, a importância de ver exemplos bíblicos. Agora, uma coisa que é sempre bom recomendar: leituras de biografia de grandes homens de Deus, especialmente de missionários, de homens engajados com a obra missionária, homens que foram instrumento de Deus para despertamento, para avivamento. Leiam biografia, conheçam histórias, conheçam vida de homens e mulheres piedosos, conheçam vidas de homens que vivem ainda como entre nós. Por exemplo, o missionário Ronaldo Lidório, vida edificante a vida daquele homem. Leiam, procurem conhecer biografias de grandes homens de Deus, porque às vezes
a gente pode ter a impressão, por isso que é bom de vez em quando estar lendo Tiago 5 lá, tem a impressão que os homens, os personagens bíblicos, eles eram homens diferentes de nós. E Tiago diz que não, eles eram homens como nós. E talvez a biografia desses homens mais próximo da nossa realidade, mais próximo do nosso tempo, cause um impacto imediato, um impacto até maior, com resultados práticos melhores. Então, apreciem biografias, isso é importante, biografias de grandes homens e mulheres de Deus. Voltando ao conteúdo do slide, alguns personagens abrangem muitos capítulos e até mesmo livros inteiros. No caso de biografias extensas, é melhor manter um estudo num tamanho manejável, estudar certos períodos da vida destes homens ou estudar suas características mais importantes. Pegando o exemplo de Moisés, a biografia de Moisés é enorme. Começa com a ordem para matar os meninos lá pelo faraó e vai até Deuteronômio, as portas do Jordão, na planície de Moabe. Muitos eventos na história de Moisés. Então você pode escrever, vou fazer um estudo sobre Moisés, pode fazer um estudo em 2 partes, entendeu? Moisés até o chamado e comissionamento por Deus, Moisés na peregrinação do deserto, Moisés, né, Moisés como sacerdote, Moisés, enfim, você faz recorte em biografias extensas, biografias como de Davi, faz recorte. Davi, enquanto rei, até em Hebrom. A vida de Davi até ser coroado rei em Hebrom. Então, vamos recortar. Ou então, se você tem oportunidade, o estudo que você está ministrando, você vai ter 4 semanas, 4 datas, você pode, né, fartar-se de elementos daquela pessoa que está sendo alvo do estudo. Agora, se você só tem um tempo, uma oportunidade, você enxuga e destaca os fatos mais relevantes, ou um traço da história, uma parte da história. E se é para você, aí, meu irmão, você pode fazer um estudo exaustivo, não tem limite. Então é importante observar isso. Seguindo, passos do método biográfico. Essa parte aqui nós vamos gravar um outro vídeo. Vamos encerrar esse vídeo e no próximo a gente vai para os